sou Arquibaldo, sou farmacêutico clínico e iridologista e vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre a orla pupilar interna dos nossos olhos, associado ao que a gente chama de diátese. E vou explicar primeiro o conceito sobre essa diátese e posteriormente nós vamos falar em outros vídeos sobre os tipos, individualizados de diáteses com o olhar na orla pupilar interna, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que é diátese, né? Então diátese, há de se entender que a diátese é uma predisposição que um indivíduo tem a certas manifestações. Então, diátese significa disposto a, ok? Então, essa predisposição que a gente vê, ela pode ser congênita ou ela pode ser adquirida, ou seja, o indivíduo nasce com essa predisposição, nós estamos falando de origem genética, ou esse indivíduo ele adquire ao longo do tempo, em função do meio de vida e do que ele é exposto durante a vida, as emoções, enfim, tudo isso, ok? E é importante a gente entender que existem alguns tipos de diáteses, tá ok? No caso ilustrativo apenas, eu vou estar mostrando somente algumas, porém essas diáteses, elas existem algumas subdivisões, subclassificações dela, não se restringe somente às que eu estou colocando aqui, tá ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês uma visão ilustrativa sobre o que é as diáteses, associando a energia do indivíduo, a produção de ATP e a cronobiologia, o que acontece ao longo do dia com esse indivíduo de forma geral, tá ok? Então, primeiramente, a gente tem o indivíduo da diátese 1 e posteriormente nós vamos aprender a identificar cada diátese ou cada orla pupilar interna, que se refere a essa diátese. Então, o que a gente pode ver aqui é que a gente apresenta um crescente de energia ao longo do dia. Então, ou seja, esse indivíduo aqui é aquele que tem muita dificuldade em sair da cama, ele vai começar a funcionar mesmo depois das 10 horas da manhã. Porém, ele tem uma produção de energia exacerbada, então tende a ser um indivíduo com certas características energéticas. E aí a gente pode olhar isso de uma forma abrangente. Resposta imunológica, hiperagitação, então pode-se prever um pouquinho em termos comportamentais desse indivíduo, tá ok? E alguns tipos também de desequilíbrios mais frequentes. Por exemplo, dores e alergias, ok? Mais comum nesse tipo de OPI. Nós podemos ter também uma outra diátese, que é a diátese 2. Vocês percebam que ela tem um grau de constância maior. Então, esse indivíduo, ele já não tem muita dificuldade para acordar, não. O sono até costuma ser bom, também. Mas ele tem o seguinte, ele tem uma energia limitada, ele não pode se expor a esforços muito excessivos, porque o organismo dele sente. A diátese, a predisposição dele é um pouco diferente em relação às características energéticas. E aí, novamente, a gente pode olhar um quadro mais abrangente, uma menor resposta imunológica comparada com a diátese 1. Porém, essa característica pode ser vista de maneiras diversas, tá ok? Então, o que acontece aqui é que ao longo do dia a energia desse indivíduo vai caindo e tem uma queda drástica no final do dia, tá ok? Então isso aqui é lógico que não é assim, um platô retilíneo dessa forma. Isso aqui é apenas uma ilustração para a gente entender que normalmente não tem problema em acordar cedo, esse indivíduo ele já acorda funcionando bem e a energia dele vai se exaurindo ao longo do dia. Lógico, depois do almoço a gente tem uma queda natural do organismo, depois posteriormente volta e no final do dia tem uma outra queda, tá ok? Então esse indivíduo é uma característica de diátese 2. O diátese 3, olha aí como que já começa a ter variação, O diátese 3 não é tão possível prever os horários
de produção de energia, ou de disposição, na verdade, que esse indivíduo ele se apresenta. Normalmente se manifesta dessa forma, parecido com o diátese 1, não funciona muito bem de manhã também, e ao longo do dia a energia é extremamente oscilante. E tem dia que acorda bem, e tem dia que não consegue dormir, por estar hiperagitado no final do dia, tá? Então, ou seja, é inconstante. Muito comum problemas circulatórios nesse indivíduo, por exemplo. Muita variação, até mesmo psíquica. Então, esse indivíduo está um pouco sujeito a um pouco mais de inconstância, vamos assim dizer, tá? E às vezes uma hiperagitação durante o dia. Então, é um indivíduo tende a um pouquinho a mais de ansiedade comparado a um diátese 2. Percebam. Já o diátese 4, que é uma outra característica, nós já estamos falando de uma diátese anérgica, é uma diátese com pouca produção de ATP. Esse organismo, normalmente, ele já está um pouco fadigado. Então, aqui a gente vai priorizar a nível de tratamento mesmo a restauração energética desse organismo. Por exemplo, plantas adaptógenas, por exemplo, uma alimentação que favoreça esse indivíduo a se reequilibrar, né? E aí a gente olha para esse indivíduo como um organismo que precisa de um cuidado para reestabelecer as suas funções naturais, ok? Então esse indivíduo aqui ele já está numa situação que demanda um pouco mais de cuidados comparados às outras, né, diáteses, porque aqui é mais comum, por exemplo, as alterações psíquicas levando à depressão. É mais comum nesse terreno biológico essa predisposição. Tá? A fadiga, como eu disse, é uma delas, a fadiga adrenal. Então, assim, algumas doenças, aqui a gente não consegue ver doença diretamente associando, mas a gente pode intuir que uma fadiga adrenal, uma fibromialgia, por exemplo, pode estar enquadrado numa diátese 4, tá ok? Então, a energia ela é mais. E a gente tem uma outra diátese aqui também, que eu vou colocar, que é a diátese 5. E aí existem subdivisões dessa diátese. Tá? Ela é uma diátese desadaptada e normalmente ela tem alguns eixos. Ela pode variar para um eixo metabólico, por exemplo, para um eixo endócrino, e ela pode ter variações ali que são os quadros de, por exemplo, obesidade, são, por exemplo, os quadros de uma desadaptação endócrina, uma disrupção endócrina que o indivíduo pode ter, certo? Uma tendência a alterações ali de glândulas. Então esses indivíduos de diátese 5, eles demandam um olhar um pouquinho diferenciado, tá ok? Em relação à energia, obviamente, vai depender de qual situação que está sendo manifestada ali, né? Mas existem visíveis alterações metabólicas e endocrinológicas de um diátese 5 que não está representado aqui a nível energético, mas a gente sabe que existe uma similaridade aí entre a diátese 3, entre a diátese 4. Normalmente a manifestação energética ela fica entre próximo a esses 3 aí. E é de se entender o seguinte, tá? Um organismo a nível de terreno biológico, ele manifesta também algumas características específicas a níveis de fluidos corpóreos. Tá? Então, a gente sabe que existe duas características, e eu vou falar a terceira daqui um pouquinho, que podem definir como a informação ou como as enzimas elas funcionam dentro de um meio aquoso. Ok? Então a gente tem a acidez, né, ou a alcalinidade, que a gente chama de pH, né, o potencial hidrogênio iônico, e a gente tem o fator redox, que está ligado ao como esse ambiente ele está
oxidado ou reduzido. Quem entende um pouquinho de química vai saber o que eu estou falando, tá? Então, mas só para ilustrar, por exemplo, quando você corta uma maçã e essa maçã, depois de um tempo, ela muda a cor, aquilo é uma oxidação, tá ok? E a redução, ela é o contrário, tá? Assim como a acidez é o contrário da alcalinidade. Então vocês percebam aqui que a gente tem a representação de uma diátese 2 postada num campo de terreno oxidado para ácido, considerando essas duas variáveis. Do mesmo jeito, a gente tem uma diátese 4 oxidada e alcalina. Uma tendência um pouco mais para alcalina. Tá ok? Isso vai fazer o quê? Que esse organismo manifeste a ativação de algumas enzimas específicas favoráveis para esse meio, desenvolvimentos de alguns micro-organismos que vão se adaptar melhor nesse ambiente do que nesse, tá ok? E é óbvio que a gente não está falando que esse indivíduo ele está posicionado aqui é tudo ou nada, né? Então a gente pode ter um indivíduo que está posicionado mais a centro, né, mais à esquerda. Então, é dessa forma que a gente inicialmente analisa as diáteses, tá? Relacionando com esse meio do organismo. Lembrando que o nosso corpo, a maior parte dele, pelo menos, é constituída de água, né? E aí a gente tem essa importância, tá? Mas tem uma outra característica que eu vou falar para vocês, que foi bastante estudada já também, e que se refere à capacidade de condução elétrica. Ou seja, um líquido ele pode ter uma capacidade de conduzir eletricidade, assim como ele também pode ser mais difícil conduzir essa alcalinidade, essa informação, vamos assim dizer, tá ok? Então, o que acontece? A gente sabe que no nosso organismo existe micronutrientes, por exemplo, o próprio cloreto de sódio, é o sal de cozinha, ele acaba atuando no nosso organismo como um fator de condução elétrica. Ou seja, a água pura, sem esses micronutrientes, na verdade, ela é isolante, ela não conduz eletricidade. Mas quando você coloca o sal de cozinha ali, você consegue conduzir eletricidade. E olha a importância disso, né? O nosso organismo, a todo momento, uma célula se comunica com a outra. A gente tem os nossos nervos, né? O nosso sistema nervoso, que ele funciona em impulsos elétricos, né? E a gente está aí envolto num líquido, né? Na verdade, a gente é quase um aquário ambulante. Então a gente sabe que se está faltando alguns micronutrientes específicos nesse organismo, essa informação ela pode também ser alterada, tá? Então, aqui nesse slide, nós podemos ver os 4 terrenos biológicos expressos em função de 3 variáveis. Então, nesse eixo central aqui, a gente vai ter o fator redox, demonstrado nesses níveis de 22, 20, 15, 33, nesse sentido, e o pH, né, nesse eixo aqui de 7, que seria o neutro, né, representado a sua variação de 5 a aproximadamente 9 aqui. E você pode observar também essas linhas, no qual você consegue identificar aqui uma unidade de tensão elétrica, ó, milivolts aqui, tá? E obviamente essa tensão ela precisa correr, né, formando uma corrente elétrica aí. Então o que a gente consegue ver através desse estudo, né, que o Dr. Vincent fez? A gente vê alguns termos em alemão aqui, mas o que ele identificou foi que num terreno mais para oxidado, com um determinado nível de tensão elétrica e com um determinado pH um pouco mais ácido, ou seja, oxidação, acidificação e carga elétrica elevada, ele percebeu nesse líquido um desenvolvimento de fungos. Enquanto num terreno um pouco mais alcalino, favorável a vírus e
aqui ele fez testes com algas e viu também diferenças entre algas. Então, na verdade, isso aqui mostra para a gente que esse líquido, né, que é a água que está presente no nosso corpo, somado à infinidade de micronutrientes que são necessárias para a ativação de todas as funções enzimáticas que ficam ali atuando no nosso metabolismo, elas são totalmente dependentes, além da temperatura corpórea, enfim, desses fatores. Isso nos leva a pensar na hidratação, na nutrição, na suplementação, como um fator preponderante para esse equilíbrio hídrico e proporcionando assim uma restauração da saúde ou ativação de determinadas funções que estavam ali hipofuncionais ou adormecidas por carências desse terreno biológico adequado. E é isso que nós vamos utilizar para montar um protocolo terapêutico baseado nas condições específicas do indivíduo e não mais em função agora de uma patologia específica. Perceba a diferença? Então a gente começa a individualizar o tratamento, que é esse um dos grandes benefícios que a iridologia nos proporciona, que é o entendimento individualizado do organismo. Tá, ok? Como vamos analisar as OPIs, né? As orlas pupilares internas, e baseado nelas a gente construir um protocolo terapêutico para ajudar esse paciente a se restabelecer. Então, na verdade, a OPI é a orla pupilar interna, conforme a gente viu aqui. E aí, posteriormente, nos próximos vídeos, eu vou falar de cada uma delas e até trazer algumas sugestões terapêuticas para conduzir essa abordagem, tá ok? Então eu vou ficando por aqui, espero que esses conceitos tenham sido proveitosos e qualquer dúvida, comenta aí com a gente que eu faço questão de esclarecer alguma dúvida aí. E também agradeço por essas dúvidas poderem contribuir com o desenvolvimento desse conhecimento e a melhoria dessa aula, tá ok? Muito obrigado, tudo de bom.